com o agravante de contar com verba da USAID, ou seja, dinheiro da estrutura do Deep State americano para financiar esse aparato de censura. E o presidente Lula vai decretar GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Só que não vai ser no Rio de Janeiro, não. Vai ser em Belém do Pará, durante a COP30, no mês de novembro. Foi o que confirmou o governador do Pará, Helder Barbalho. As Forças Armadas assumirão a segurança da capital paraense durante toda a conferência climática. O governador aliado de Lula conseguiu a GLO facilmente para proteger as autoridades internacionais que ali não sofrem perigo nenhum, a não ser que apareça alguma onça ali que saia do meio da floresta para comer alguém. Fora isso, não vai acontecer. Porém, Lula declarou em 2023 que não decretaria GLO no Rio de Janeiro, vamos chamar o VAR, lembrar do Lulinha, em 2023 ele disse que não decretaria GLO no Rio de Janeiro enquanto ele fosse presidente. Ele declarou na época: não quero forças armadas nas favelas brigando com bandidos. Cláudio Castro, governador do Rio, teve 3 pedidos de ajuda negados pelo governo federal. O governo só autorizou a transferência irrisória de 10 presos para presídios federais. Isso não basta, isso não resolve nada. É mais uma jogada enganadora do Lula, né, Rodrigo Constantino? Sem dúvida, Serrão, sem dúvida. Tudo nessa COP do Pará é vergonhoso, né? Tudo. A escolha do lugar, o preço das coisas, as várias autoridades que declinaram. E aí agora vai culminar com uma GLO para proteger essas autoridades internacionais, né? Sabe-se lá exatamente de que ameaça. Onde realmente está precisando de coordenação, de ajuda federal, o governo do Rio pediu 3 vezes ao menos e foi recusada a ajuda. Hoje, inclusive, como já lembrou o Gustavo, o delegado da Polícia Federal desmentiu o ministro Lewandowski na sua cara. Ele ficou perdidinho de onde colocar a narrativa quando ia simular ali que não sabia de nada, que nada foi avisado e tudo mais. Então, onde precisa... E veja, vamos lembrar que o plano de segurança desse governo é um plano centralizador. Eles querem tirar a autonomia dos governadores. Porque se eles tivessem o comando total, uma operação dessas nunca sairia do papel. Eles protegem os bandidos. Basta ver onde a turma do PT controla a segurança há mais tempo, por exemplo, Bahia, Salvador. Então, eles não querem ajudar os governadores, que estão realmente em estados com situações deflagradas de guerra civil velada, ou não tão velada assim, né? Então, tudo nesse governo federal é fora de hora, é fora de ordem, porque eles têm um mapa de voo totalmente equivocado. Eles querem ajudar quem não precisa e eles não querem ajudar quem mais precisa. Por quê? Porque eles têm uma visão de mundo deturpada de que os bandidos do Rio de Janeiro são vítimas da sociedade. Esse ato falho, essa gafe do Lula, não tem pano suficiente que a imprensa possa passar, ele mostra, na verdade, o que pensa, o que sente o presidente. Inclusive, Serrão, uma aposta feita pelo nosso amigo Silvio Navarro, né? Muito boa, eu quero ver alguém querer pegar a outra ponta da aposta, né? É de que no ano da eleição vai ser proibido lembrar do que o Lula disse, pelo TSE. Não é sem precedente. Nós vimos jornais importantes não poderem lembrar dos elos históricos do Lula com ditadores comunistas. E uma das primeiras coisas que ele fez foi estender um tapete vermelho para o Maduro, que hoje ele defende com unhas e dentes. Então eu não duvido nada, muito pelo contrário, que nós fiquemos proibidos, vetados, de lembrar o que disse o Lula acerca dos traficantes como vítima dos usuários, porque pegou tão mal, que aí não tem pano suficiente da mídia, vai ter que ser o pano supremo mesmo. Vai ser aquele papelzinho marrom, o envelopinho marrom que chegava nas emissoras, chegou um montão pra gente na Jovem Pan,
Você tá fora do Brasil, você não recebeu, mas a gente recebeu aqui e receberam por você. Rodrigo, para você, ó, era dessa grossura a quantidade de envelopinho marrom com a tal da representação eleitoral, né? Reclamação de investigação eleitoral, por declarações e a Serrão, gente só falava a quase verdade, não tinha todas, nada de mentira ali. quase todas assinadas pelo escritório de Zanin, que virou depois o ministro do Lula no Supremo. Que fez um belo trabalho como advogado eleitoral. E a Justiça Eleitoral também fez um belíssimo trabalho, né, de vir para cima da gente. E o precedente já está aberto para se repetir. De novo, a oposição brasileira está de brincadeira, não está entendendo que o jogo perigoso é o mesmo. Agora vamos para a barbaridade, hein? Stanford Cyber Policy Center realizou uma reunião secreta em setembro de 2025. Participaram dela autoridades da União Europeia, Reino Unido, Austrália e Brasil, Zil. O objetivo foi combinar e coordenar esforços de censura na internet, globalmente. Barack Obama deu o discurso em Stanford em 2022, propondo censura governamental de redes sociais. Apresentou uma lei de responsabilidade e transparência das plataformas. 6 dias depois, o Biden criou uma junta de governança da desinformação no DHS. O projeto autorizaria o governo dos Estados Unidos a financiar ONGs para censurar a internet. Que fofo, né? O DHS e Stanford Internet Observatory pioneirizaram a censura por proxy desde 2020. Então, eles censuravam posts sobre as eleições de 2020 e narrativas críticas à vacina de Covid. O experimento foi esse. E Rodrigo Constantino, quer saber? O Brasil foi o grande laboratório dessa malandragem, com certeza, nas eleições de 2020, 2022 e por aí vai, né? E quem garante que não vai se repetir em 2026? E Serrão, com o agravante de contar com verba da USAID, ou seja, dinheiro da estrutura do Deep State americano para financiar esse aparato de censura, como o Mike Pence mostrou tão bem em depoimento na comissão da Câmara. Veja, o Obama é um radical. Muita gente acha que o Obama é um cara moderado, por aquele jeito dele de falar. Ele é um radical. Quem estudou a vida dele, aluno do Saul Alinsky, do Frank, lá no Havaí, de uns professores marxistas, o Obama era um radical. Ele foi um presidente radical. E essa turma é a turma globalista. É a turma que acredita numa democracia relativa, ou uma democracia de gabinete, que pode dispensar da equação o povo. Porque o povo dá muito trabalho. O povo discorda muito dessa elite ungida. O povo ainda guarda valores atrasados, retrógrados, para um refinamento sofisticado de um Barroso da vida, de um próprio Obama. Então, eles precisam de uma democracia administrada. E como é que eles vão permitir isso na era das redes sociais? Com o advento da liberdade em que qualquer um, inclusive imbecis aos montes, de fato, podem falar o que quiser. Isso vai dar margem para que pessoas também falem coisas sensatas e comecem a esclarecer cada vez mais os alienados sobre, inclusive, a ameaça globalista. Aí, eles vão chamar isso de ameaça à democracia, precisam vir com o aparato da censura para poder manter uma certa hegemonia irrigada com o dinheiro de companheiros, como Jorge Soros, Carlos Slim, Jeff Bezos à época, e por aí vai, Mark Zuckerberg, né, com a grana da turma da mídia, da legacy media, como se chama, e uma ou outra plataforma mais alinhada. Então, esse jogo foi jogado e eles não desistiram ainda, mas eles estão mais expostos. E dessa vez tem um governo como o do Trump atento para tentar impedir isso. Vai ser interessante de ver, porque o governo Trump já deu a entender que não acha uma eleição legítima, uma eleição no Brasil que tenha caça às bruxas, leias que o
Bolsonaro esteja fora por decreto da juristocracia. Então, eles vão estar atentos a outros detalhes, a outras questões desse aparato de censura, por exemplo. Vamos ver como é que vai ser a eleição. Eu estou curioso, em que pese não estar muito otimista. Eu acho que vai vir em jogo muito bruto aí. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.